Esse texto de Atos, capítulos 12, nos coloca diante de algumas questões que são bem intensas e que, em certo aspecto, incomodam o nosso coração. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Deus livrou Pedro, mas não livrou Tiago. A pergunta que fica em nosso coração é: por que Deus deixou Tiago morrer? Por que Deus não o protegeu antes mesmo de Herodes prendê-lo? Por que Deus não enviou um anjo como enviou para libertar a Pedro, não enviou outro para libertar a Tiago? Por que essas coisas acontecem com os cristãos? E diante do quadro de pandemia que nós vivemos, essas perguntas surgem. E eu acredito que esse texto do capítulo 12 nos ajuda a ver a mão soberana e providencial de Deus. A gente vai lendo a Bíblia e vai se deparando com algumas situações tão difíceis, porque Deus deixou que José fosse vendido pelos seus irmãos. Ele não poderia ter impedido isso, ele não é o Todo-Poderoso, então por que ele deixa essas coisas acontecer? Quando nós olhamos a vida de Paulo, Paulo foi um dos homens que mais sofreu nas Escrituras Sagradas. Deus não poderia ter aliviado a vida de Paulo, Deus não poderia ter protegido ele daqueles ataques e de todo aquele sofrimento. É verdade, Deus é soberano. E esse texto do capítulo 12 de Atos e toda a Escritura Sagrada vai revelar esse Deus soberano. Como Jesus disse, cada fio de cabelo da cabeça de vocês está contado. Não há nenhum pássaro que vá cair na terra sem o consentimento do Senhor. Isaías vai dizer que antes que houvesse o dia, eu sou, diz o Senhor, e não há ninguém que possa livrar uma pessoa das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Veja, a soberania de Deus é extrema, é completa, não há nada, não há ninguém, não há um átomo, uma célula, um pássaro, um ser, por menor que seja, nada absolutamente está fora do seu controle, do seu poder, da sua soberania. Então, diante esses eventos que nós vemos nas Escrituras, nós nos perguntamos por quê. E aí veja, Deus na sua soberania permite que Herodes mate Tiago, livra a Pedro, e depois o próprio Deus vem e tira a vida de Herodes. Deus, na sua soberania, está agindo em graça, em misericórdia para com todos. Os seus servos, nós os cristãos, como disse Jesus, não precisamos ter medo, não temais, ó pequeno rebanho. Não temam o homem, não precisam ter medo de absolutamente nada. O Senhor está com vocês, o Pai agradou de dar-vos o reino. Então, se você está em luta, em sofrimento, o que você precisa perguntar é se esse sofrimento, essa luta é fruto de um pecado. Se é fruto de um pecado, é resultado de um pecado, de atitudes erradas que você tomou, enfim, é hora de arrependimento. Mas se o sofrimento ele está na sua vida e não há um pecado que você tenha cometido para que esse sofrimento esteja sobre você, lembre-se, Deus está permitindo esse sofrimento na sua vida. Ah, mas Herodes se levanta e mata Tiago. Isso é uma crueldade de Herodes. É verdade. E José lembra disso pra gente. Não fostes vós que me enviaste para cá, mas foi o Senhor. Quando os seus irmãos começaram a trabalhar, Deus começou a trabalhar acima de todos os planos humanos que os seus irmãos tinham. E os planos de Deus sempre prevaleceram. Sempre os planos de Deus estão acima. Por isso Deus achou por bem, e era o melhor para Tiago, que ele partisse naquele instante. E assim aconteceu. O mesmo Deus que enviou um anjo para livrar Pedro,
Poderia enviar um anjo para livrar Tiago. Nenhum problema quanto a isso. O nosso Deus é soberano, mas ele não quis livrar Tiago. E ele quis recolher Tiago para si, mas quis livrar Pedro. Veja a soberania de Deus sobre os seus filhos, os seus planos, aquilo que é o melhor para eles. E nem sempre a gente compreende isso, mas quando nós entendemos essa soberania de Deus, que está em controle da nossa vida, e que nós muitas vezes sofremos sem pecar, e que esse sofrimento está no controle de Deus, assim como todas as coisas no mundo, você pode descansar no Senhor. E a gente nessa pandemia tem visto isso, tem visto cristãos sendo livres, cristãos morrendo, pastores sendo livres, pastores morrendo. Então nós estamos vendo as pessoas passar por essas situações, mas a mão poderosa de Deus está aí sobre os seus filhos, mas até sobre Herodes. Até aquele homem ímpio, mau, Nero, o imperador, disse que era melhor ser o cachorro de Herodes do que ser seu filho. Os cachorros eram cuidados melhor. Então, esse homem tão perverso, tão mau, tão terrível, né, teve a sua disciplina. E a gente questiona isso, mas, poxa, por que o justo sofre e morre, e às vezes de uma situação tão difícil, e aqueles que vivem no pecado, nas trevas, prosperam, ficam ricos, e têm saúde, e não morrem, porque nenhuma punição vem sobre eles. E as pessoas pensam isso, não precisa ser um cristão para pensar isso. As pessoas naturalmente pensam isso. Mas saiba, esse Deus soberano é soberano não apenas sobre seu filho, sobre seus filhos, mas é soberano sobre toda criatura, sobre toda a sua criação, sobre bons e maus. Ele está no controle de todas as coisas e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não há ninguém que escape disso. Não há ninguém que escape disso. Cada um vai receber o juízo de Deus, segundo as suas obras. Então, amado irmão, descanse no Senhor. Descanse na soberania, no soberano amor do nosso Deus, que guarda você, que protege você, que abençoa você. Mas lembre-se, tudo o que a morte pode fazer contra um cristão é colocá-lo nos braços de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte, que antes era um pavor, um terror para o cristão, agora a morte é a porta que se abre para que esse cristão possa desfrutar da eternidade ao lado de Cristo. É que essa porta que parecia ser tão terrível, a da morte, agora é a bênção de Deus sobre nós, para que possamos encontrar o nosso amado Senhor e Salvador, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, nós não precisamos temer a morte. Cristo venceu a morte, as chaves, o poder, a autoridade da morte e do inferno está nas mãos do nosso Senhor. Não está nas mãos do diabo, está nas mãos do nosso Senhor, a autoridade, diz Apocalipse capítulo 1. Então você não precisa ter medo, você pode descansar no Senhor. Ele tem sua vida sob controle. Então, amado irmão, incline-se em oração, incline-se em buscar esse Senhor, ame-o, sirva-o, viva em santidade, viva em santidade. Se o sofrimento que você passa, se a luta que você passa é decorrente de pecado, arrependa-se rapidamente, rapidamente, como disse o Senhor em Apocalipse 3,19, eu repreendo e corrijo a todo o que amo. Todo aquele que é alvo do amor de Deus passa por disciplina. Todos aqueles seus filhos que são amados por Ele são alvos da disciplina e da repreensão do Senhor. E Ele então não usa vara com alegria. Ele diz nesse versículo de Apocalipse 3,19, ser rápido, ser diligente e arrepende-te. Deus, Ele vem com essas tribulações sobre a nossa vida, que obviamente não são resultado dos nossos pecados, mas Ele permite isso para trabalhar em nossos corações, para nos fazer mais parecidos com Cristo,
para nos guiar a uma dependência maior do Senhor. E às vezes a gente vai orar e pedir 3 ou muitas vezes: Senhor, retira esse espinho da carne de sobre mim. E Deus vai dizer para nós: o meu amor, a minha graça te basta. Então que você possa descansar no Senhor, sabendo que sua vida está nas mãos dele, a vida de todo ser humano, que você não precisa guardar rancor, raiva, sentimento de ódio, de vingança de ninguém, ainda que estejam fazendo mal contra você. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então ame ao seu inimigo, essa é a nossa máxima das Escrituras Sagradas, né? Essa é a regra de ouro que nós temos do nosso Senhor. Amar o inimigo, abençoar aqueles que nos perseguem, sabendo que o Senhor nosso Deus está cuidando da nossa vida, nos guardando e nos protegendo, ainda que Herodes se levantem contra um cristão, contra uma família cristã, ou contra a igreja de Cristo. O nosso Senhor está no controle de tudo e vai guardar e abençoar as nossas vidas. Não foi Herodes que tirou a vida de Tiago, foi o Senhor que o recolheu. Não é o coronavírus que está tirando a vida de alguns cristãos, é o Senhor que os está recolhendo no seu terno amor. Então, descanse sua alma nele, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e deixe que Ele vai fazer o demais. Deus te abençoe, na graça de Cristo.